Vamos estudar a dinâmica do movimento circular, porque, tendo aprendido sobre as leis de Newton, vamos agora utilizar as leis de Newton para estudar esse tipo de movimento. De antemão, quero dizer que, para estudar um movimento circular, necessário se faz utilizar as coordenadas polares. É óbvio que isso, do ponto de vista da dinâmica, complica só um pouquinho, mas vamos explicar isso ao longo da aula de hoje. Muito bem, o movimento circular, ele teve uma importância muito grande ao longo da história da humanidade e da mecânica em particular, né? Porque ao olharmos as estrelas e acompanharmos o movimento das estrelas, é o que se pensava antes, né? Platão sugeriu que elas descreveriam, assim como o Sol, a Lua, órbitas circulares. Foram utilizadas, então, para entender o movimento dos astros. Depois se percebeu que os planetas faziam movimentos estranhos, conhecidos como movimentos retrógrados, mas não abandonaram a ideia de movimentos circulares, apenas introduziram um modelo mais rebuscado de movimentos circulares, no qual é a ideia, então, dos epiciclos, no qual nós temos uma circunferência, conhecido como deferente, e os planetas executam movimentos circulares de tal maneira que o centro dessa circunferência se desloca como um movimento uniforme e circular pelo deferente. Então, basicamente, era a ideia de dois movimentos circulares, uma combinação de movimentos circulares. Depois, Ptolomeu ainda introduziu uma outra novidade, que é a ideia do equante, que nós já explicamos antes, né? O fato é que movimentos circulares sempre foram muito importantes para se descrever os movimentos, mas os movimentos ocorrendo no céu, né? Muito bem, Newton, por outro lado, também se interessou pelo movimento circular. O pessoal fica dizendo que o Newton, ele observou a queda da maçã. Não, a queda da maçã quem observou foi Galileu. Newton observou foi o movimento da Lua, um movimento circular, né? Aproximadamente circular, mas que ele tratou como se for um movimento circular. E o que o Newton percebeu é o seguinte, é que a Lua cai constantemente sobre a Terra sem nunca atingi-la. O que estamos querendo dizer com isso? É que, na verdade, Newton percebeu que existe uma força de atração, de tal maneira que a Lua, no seu movimento em relação à Terra, nunca saia pela tangente, mas ela é constantemente atraída. E é claro que ele identificou essa força como sendo a força gravitacional e deduziu a sua famosa expressão, né, para a força entre dois objetos de massa m, né, a lei da gravitação universal, observando, então, um movimento circular. Depois, ele utilizou a mesma lei para descrever corretamente o movimento dos planetas, e, nesse caso, o movimento não é circular. As trajetórias são trajetórias elípticas. Temos movimentos circulares no cotidiano, né? Muitos deles, né? Num carrossel, o carro, quando faz uma curva, né? Se ela for realmente um segmento de uma trajetória circular, né? Mas temos vários exemplos, né, no cotidiano, de forma que é um movimento, eu diria, bastante comum.
por incrível que pareça, né? É um movimento que a gente pode dar conta dele no cotidiano, né? Muito bem, vamos começar falando sobre as variáveis do movimento circular. Agora estamos falando da cinemática do movimento circular. O primeiro passo na cinemática não é só do movimento circular, não. Qualquer movimento. O primeiro passo é de escolher coordenadas. Isso. Como é que vamos descrever o movimento? Que coordenadas vamos utilizar para descrever o movimento? Nesse caso, nós utilizamos as coordenadas polares. Agora, a gente não fala muito disso, né? Mas é disso que se trata. Nós, a rigor, escolhemos coordenadas polares, mas essas coordenadas polares são tais que ρ, uma das coordenadas polares, ela se mantém constante ao longo do movimento. E isso facilita tudo. Por quê? A distância do objeto até a origem do referencial, essa distância é constante, é igual a r, mas é isso que define a circunferência, né? É o lugar geométrico dos pontos que estão equidistantes de um ponto que é o centro da circunferência, né? Muito bem, então ρ igual a r. Veja, uma das coordenadas, é isso que simplifica, né? A gente, às vezes, não cita isso para os estudantes, né, do ensino médio, mas é bom que o professor saiba. Ele está utilizando coordenadas polares, né? E vai pagar um preço por isso, né? Porque facilita por um lado, mas complica do outro, eventualmente. Muito bem. E podemos utilizar duas outras coordenadas, né? É claro, mas em se tratando de coordenadas polares, a outra coordenada é o ângulo φ. A posição da partícula está aqui, em verde, né? E, consequentemente, a posição ela é caracterizada apenas pelo ângulo φ. Não preciso nada mais do que o ângulo φ. Agora, posso também utilizar a nossa famosa coordenada espaço. Espaço, nesse caso, essa coordenada espaço, é o arco de circunferência, S. E S é igual a φ vezes R, onde φ, de agora em diante, é sempre medido em radianos, porque isso aqui vale desde que φ seja medido em radianos, né? Então, vamos ver aqui um pequeno vídeo sobre as variáveis no momento circular. Muito bem, então, o vetor posição agora, o vetor posição, ele é dado por, agora estamos complicando um pouquinho, né, o movimento circular, mas não. É porque, às vezes, você só está falando de velocidade escalar, mas o que é importante é o vetor velocidade no movimento circular. O vetor velocidade no movimento circular, ele é dado pela taxa de variação instantânea do vetor posição. E o vetor posição, ele é dado por R, R é o raio da circunferência, vezes esse versor Φ, que é dado por cosseno φ vezes I mais seno φ vezes J. E esses elementos, então, estão aqui ilustrados nessa figura. Então, vamos começar pela cinemática do movimento circular, né? É claro que, na cinemática, eu posso tratar, né, a velocidade, né, em termos de grandezas vetoriais, né? Mas a gente começa a cinemática definindo duas velocidades. A velocidade angular porque tem ângulo, né? Taxa de variação instantânea do ângulo, né? Velocidade angular. Muito bem. A velocidade angular média, ela é dada pela diferença de coordenadas. Mas agora estou falando da coordenada φ. Para dois instantes diferentes dividido pelo intervalo de tempo desses dois instantes, né? Então, é φ de t mais ΔT. Então, ΔT é um intervalo de tempo posterior a t, menos φ de t dividido por ΔT. Agora, a velocidade mais importante é a velocidade
angular instantânea. E a velocidade angular instantânea era definida por meio de um processo limite. É o limite da velocidade média quando nós consideramos um intervalo de tempo tendendo a zero. Esse processo limite, como vocês sabem, ele define, na verdade, a derivada de uma função, uma nova função, na realidade, obtida a partir da função φ de t. Ou seja, de acordo com o que temos aqui, ômega de t, a velocidade angular, ela é dada pela taxa de variação instantânea de φ de t, da coordenada φ de t. Devemos também introduzir duas acelerações. A aceleração angular média, e ela é definida, essa aceleração angular média, como sendo o quociente entre variações, né? A variação da velocidade angular entre dois instantes de tempo que diferem por um intervalo ΔT dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Igual, portanto, a ômega de t mais o intervalo de tempo ΔT menos ômega de t, que é a velocidade angular no instante de tempo t, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. De forma que é uma conta relativamente simples. Se eu dou o intervalo de tempo, se eu conhecer as velocidades angulares, eu posso determinar a velocidade angular média. Agora, o que a gente utiliza mais é a aceleração angular, estou chamando de alfa, aceleração angular, que é igual ao limite da velocidade média quando o intervalo de tempo ΔT. Esse limite define o que nós chamamos de derivada, taxa de variação instantânea, porque agora a variável independente é t, né? De forma que se ômega varia com o tempo, ou não também, né? Se ômega não varia com o tempo, a aceleração angular é igual a zero. Mas se ômega varia com o tempo, derivando ômega com respeito ao t, eu vou obter uma outra grandeza física, que é a aceleração angular. De forma que, em termos agora de velocidade e aceleração escalares, nós temos o seguinte: a velocidade escalar é igual a r vezes ômega t, ou seja, r vezes dφ dt. E a aceleração escalar é igual ao raio, né, da circunferência vezes alfa, r vezes d ômega dt, ou r vezes d2φ dt2. Duas formas de escrever a mesma coisa. Agora, veja, isso em geral não é dado no ensino médio, mas é essencial que o professor entenda. Quando a gente usa coordenadas polares, a gente tem que usar uma base de vetores, né, que são os vetores da base polar, E índice ρ e E índice φ. E uma grandeza vetorial qualquer tem duas componentes, V índice ρ e V índice φ. Então, a rigor, a velocidade em coordenadas polares, né, ela tem, em princípio, essa expressão dρ dt vezes εrho, né, mais ρ vezes dφ dt vezes dφ. Mas, no movimento circular, ρ é constante, igual a r, então essa derivada é zero. Portanto, a velocidade tem essa expressão aqui. Ou seja, a velocidade, né, é uma grandeza vetorial e ela é sempre tangente à circunferência pelo ponto considerado. Quando o móvel está aqui, a velocidade é v1, que é tangente à circunferência por esse ponto. Nesse outro ponto, a velocidade é v2, a gente não sabe ainda qual o valor dessa velocidade, mas não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando da direção e sentido do vetor velocidade. A velocidade v2, nesse ponto, ela é tangente à circunferência por esse ponto. É esse o fato. Primeira coisa a ser
esclarecida em relação a isto, né? De forma que agora nós vamos fazer o uso da dinâmica vetorial, né? Fazer uso da dinâmica vetorial significa o seguinte: eu vou utilizar essas variáveis, né? Φ de t, né? E vou usar também uma base de versores φ tangente e índice ρ perpendicular à circunferência pelo ponto no qual está a partícula, né? É disso que nós estamos falando, de uma componente radial e uma componente tangencial, né? É claro que essas componentes variam de ponto para ponto, né? Muito bem, então vamos agora à aceleração em coordenadas polares. Nós já deduzimos isso, né? Em geral, ela tem essa forma aqui. A índice ρ é a componente ρ da aceleração, né? E a índice φ é a componente φ. No entanto, no movimento circular, esse termo aqui é igual a zero, esse termo aqui é igual a zero. Então, no movimento circular, nós temos a aceleração com duas componentes, né? E a velocidade com uma componente apenas. Nós temos uma componente ρ, que aponta, então, para o centro, é a aceleração centrípeta, nesse caso, e uma componente φ da aceleração, né? De forma que, agora, se considerarmos a componente, se nós considerarmos a componente ρ da força e a componente φ da força, projeção da força sobre os vetores da base, quando a gente faz uso das coordenadas polares, olha só, a dinâmica newtoniana do movimento circular é dada por essas expressões aqui. Agora ficou fácil, né? Veja, esse primeiro termo aqui é a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é dada por m vezes r vezes dφ dt ao quadrado, né? E é igual à componente F índice ρ da força. E para a componente φ, olha só que coisa curiosa, a componente φ se escreve assim, m vezes r vezes alfa, a aceleração escalar é igual à componente φ da força. Está aí. É isto, né? Ou escrito de um outro jeito. Existem várias formas da gente escrever aquilo, né? Na primeira, a gente usa o fato de que dφ dt é igual a ômega. Então, a equação, a primeira é menos m vezes r vezes ômega ao quadrado é igual a F índice ρ. Veja que F índice ρ tem que ter obrigatoriamente uma componente negativa apontando para o centro. Senão não existe movimento circular, né? E a outra equação muitas vezes é escrita assim, menos m vezes v ao quadrado sobre r igual a f ρ, que é a primeira, e a segunda muitas vezes é escrito assim, m vezes r vezes alfa igual a f φ, ou m vezes a aceleração escalar igual a f φ. Tem várias formas da gente escrever isto, né? Então, resumindo, na dinâmica do movimento circular, você tem em cada ponto uma força, né? E é obrigatório, do ponto de vista vetorial, né? Do ponto de vista vetorial. De forma que aqui eu tenho uma força agindo sobre a partícula no movimento circular, né? E agora, o que eu tenho que fazer é, em primeiro lugar, determinar a componente F-ρ. A componente F-ρ é a componente da força, veja, é a componente da força quando eu considero o produto escalar da força por ρ. Então, é a projeção da força ao longo desse eixo aqui, né? A outra componente da força que eu preciso saber é F φ, que é a projeção da força
ao longo da direção tangencial. Então, isso aqui é essencial, o entendimento disso. A força tem duas componentes, a aceleração também tem duas componentes. Uma componente radial, que a gente usa, então, o índice ρ, e uma componente tangencial, que a gente usa a letra φ. Né? Então, aqui temos a dinâmica. Agora a gente pode começar a analisar alguns exemplos. Né? O primeiro exemplo é este aqui. Vamos assistir esse vídeo. Que é o movimento, na verdade, da Lua em torno da Terra. É um movimento aproximadamente circular. Né? Então, esse movimento é um movimento circular uniforme. Uniforme. O que é movimento circular uniforme? Vamos entender isso de uma vez por todas. O movimento circular uniforme acontece quando a componente φ, a componente tangencial da força, é igual a zero. Não existe, quando não existe a força na direção tangencial. Fφ é igual a zero. E aí nós ficamos apenas com uma equação que, na verdade, estipula o valor da força para que se mantenha um movimento circular. Sim, só forças com uma componente normal, né, ou radial, mais negativa, só forças com uma componente radial negativa podem dar lugar a um movimento circular uniforme. O movimento é uniforme, mas você precisa de forças, nesse caso de um movimento uniforme, ou de uma força que tenha uma componente radial. Isso é importantíssimo que a gente saiba. No movimento circular uniforme, apesar de ser uniforme, quando analisado à luz da velocidade escalar, bom, aí ele é uniforme. Mas aí a velocidade muda, então não é bem... É um movimento uniforme definido quando a gente considera só a velocidade escalar. Né? Porque aí a velocidade escalar, né, é a mesma. Né? A velocidade angular é a mesma. Né? E aí nós podemos falar, então, de período e de frequência, porque no intervalo de tempo ΔT igual ao período, a fase, no instante de tempo t, ela difere por um fator 2π. Consequentemente, obtemos daqui que ômega vezes t, ômega é constante, é a velocidade angular do movimento, ômega vezes o período é igual a 2π. Isso é uma característica do movimento circular uniforme. Né? Por quê? Porque φ, né, para t mais t, isso é φ vezes t mais t, é igual a φ vezes t mais 2π. Portanto, daqui eu defino um movimento circular uniforme como sendo um movimento cuja velocidade angular é constante, cuja velocidade escalar é constante, né, e a aceleração escalar igual a zero, e a partir do período define uma outra grandeza, que é a frequência. A frequência é o inverso do período. Então, no movimento circular uniforme, devemos falar da velocidade angular, que é constante, do período do movimento, quanto tempo demora, por exemplo, para a Lua dar uma volta em torno da Terra, ou para a Terra dar uma volta em torno do Sol, admitindo um movimento circular. Claro. Muito bem, então a gente pode determinar o período e frequência analisando a velocidade angular, né, do ponteiro dos relógios, por exemplo, ponteiro pequeno, ponteiro grande, né, e assim por diante. O fato é que temos aqui o caso de movimentos circulares, né, simples, muito simples, né,
movimento circular uniforme. A componente tangencial da força é igual a zero durante todo o movimento. Agora, a gente pode ter movimentos bastante complexos no caso do movimento circular, né? Parece que não, mas o pêndulo simples, o movimento dele, pode não ser tão simples assim. É um movimento circular, é verdade, né? Porque, afinal de contas, esse objeto aqui de massa m ele é preso pelo fio. Então, a trajetória é um movimento circular. Mas, cuidado, é um movimento, em primeiro lugar, oscilatório. Oscila, né? Oscila, percorrendo, no entanto, um marco de circunferência. Mas o que tem de complicado, no caso do movimento circular, é que o objeto está sujeito tanto a uma força tangencial Fφ, que é igual a P, o peso, né, vezes o seno do ângulo φ, né, e uma componente radial, que é P vezes cosseno do ângulo φ. O fato é que esse aqui é um movimento que é difícil na realidade, porque rigorosamente, né, recaímos em equações difíceis de serem resolvidas. Essas equações, no entanto, são fáceis de serem resolvidos se o pêndulo executar movimentos, né, movimentos de pequenas oscilações, ou seja, para ângulos, né, φ bem pequenininhos. Aí o movimento é um movimento harmônico simples. Veja, nós estamos falando de movimento circular. Sim, porque eu quis ilustrar aqui um exemplo onde a força tangencial, a componente da força tangencial, é muito complexa. É P vezes seno do ângulo φ, não é de forma alguma constante. Não é constante. E mesmo para pequenas oscilações, também não é constante. Então, eu quis ilustrar, né, movimentos circulares complexos. Se o ângulo φ for grande, recaímos num problema complicado de matemática, levando a soluções envolvendo funções elípticas. Então, esse movimento circular aqui parece simples, ele é bonitinho, né? O pêndulo vai e volta, mas difícil, né, de ser descrito, porque, nesse caso, a componente tangencial, a componente normal, existem ambas, né? A componente normal, na verdade, ela é necessária, né, para manter o movimento, mas, além dela, você tem a tensão do fio também. Veja que você tem duas componentes, né, da força na direção radial, né? Agora, pode acontecer também um movimento uniformemente acelerado, circular, né? Bom, pode acontecer, mas é muito raro, né? É quando você, por exemplo, aplica o freio numa roda de bicicleta, né? Aí você aplica uma força, se você aplicar uma força tangencial constante, aí o movimento vai ser um movimento circular uniformemente variado, se a componente tangencial da força for constante, né? O freio, né, por exemplo, de uma bicicleta, ele consegue ali impor uma força de atrito, que é sempre tangencial. Se ela for constante, então, aí nós vamos ter um caso de um movimento circular uniformemente variado. Newton estudou essa situação de movimento circular num campo gravitacional. De fato, a gente sabe que órbitas circulares são possíveis, né? Então, vamos aqui analisar rapidamente esse caso, né? Eu tenho aqui uma força gravitacional, que é uma força, né, apontando sempre para a origem, no caso, por exemplo, do campo gravitacional produzido pelo Sol, essa origem fica no centro do Sol. No caso da Terra, a origem fica no centro da Terra. Então, essa força se escreve assim,
menos m vezes m maiúsculo vezes g sobre ρ ao quadrado vezes E⁴. A força é uma força que tem uma componente radial apontando para o centro de forças, né? Ora, se o movimento for um movimento circular uniforme, então eu escrevo que m vezes a aceleração centrípeta é igual à componente dessa força, né? Como, veja, nesse caso você não tem a componente tangencial da força. Veja, no caso de um campo gravitacional. Portanto, no caso de um campo gravitacional, você pode ter um movimento circular uniforme, onde ômega ao quadrado é igual a m vezes g sobre R2, a partir daquelas equações, né? Aqui eu tenho uma outra forma de determinar esse ômega zero ao quadrado vezes R ao cubo igual a mg, né? E veja que aqui eu tenho, agora usando a relação entre o período e a velocidade angular, que o período do movimento de rotação ao quadrado é igual a uma constante vezes r ao cubo. É, na verdade, uma versão simplificada para o caso do movimento circular, né, da lei dos períodos de Kepler. T ao quadrado é proporcional ao semi-eixo maior ao cubo, né? Veja, temos aqui uma relação semelhante, né? O fato é que você pode ter satélites geoestacionários em movimento circular em torno da Terra, com um período igual a um período de 24 horas. E essa é a base, então, para o GPS. São muitas, portanto, as aplicações, né, do movimento circular e, o que é mais importante, entender a dinâmica do movimento circular. Quando ocorre um movimento circular uniforme, por exemplo, lembrando que a velocidade não é constante, como o vetor, a aceleração não é constante, como a grandeza vetorial. No entanto, as grandezas escalares, né, no caso do movimento circular uniforme, são constantes. E é importante, então, entender esses problemas envolvendo a dinâmica do movimento circular e a relevância das coordenadas polares ao descrever o movimento circular.